Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Aproveitando que todos estão de pé. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Estava hoje buscando ao Senhor e pedi para Deus para, no culto, iluminar meu entendimento, que Ele quer falar nesta noite. E o Senhor ministrava ao meu coração, me alegrava muito com o ambiente do culto, muito espiritual, e pudemos sentir a presença de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai continuar falando conosco. Ezequiel capítulo 1. Louvo ao Senhor por essa oportunidade, mas esse desafio de ministrar a sua palavra. Estou aqui com grande temor diante da palavra de Deus. E eu falei hoje em oração, eu disse para o Espírito Santo que a diferença na vida do pregador é a presença dele. Eu não tenho problema nenhum de ler Bíblia, de estudar, mas o diferencial na vida do pregador é a presença do Espírito Santo. Às vezes a gente prega tão simples, tão objetivo, mas a presença dele é o que é o mais importante para a igreja. E eu creio que Deus tem uma palavra nesse texto que eu quero compartilhar com a igreja. Ezequiel capítulo 1. Quero ler também o capítulo 2, alguns versículos, e o capítulo 37 para finalizar. Diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abrir o céu, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo, revolver-se em um resplendor ao redor dela, e no meio de uma coisa como cor de ambar que saía dentro do fogo. Ezequiel capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Pode tomar vosso assento. Livro de Ezequiel, o livro visionário. Ezequiel significa Deus fortalece. Talvez tenha a ver com a missão que ele tinha que enfrentar num período difícil, cativeiro. Ele foi o profeta do cativeiro babilônico. Ele foi levado na segunda leva, ali, junto mais de 10.000 pessoas, foi levado para o cativeiro, no reinado do rei Joaquim. E Ezequiel, ele era questionado também, até a sua sanidade mental, por alguns teólogos modernos, devido à sua função profética, muito simbólicas,
Por exemplo, no livro vai dizer que ele ficou 390 dias, virou sobre o seu lado direito, e mais 40 dias sobre 390 dias virado para o lado esquerdo, e mais 40 dias para o seu lado direito. Ele raspou o cabelo e queimou um terço dele, e cortou um terço com uma espada, e espalhou um terço ao vento. Tudo isso aqui tem uma simbologia, uma mensagem profética. Então ele é o profeta visionário. Muitos mistérios ali no ministério do profeta Ezequiel. Interessante que Ezequiel, ele foi chamado ali à beira do rio Quebar, ali onde estava estabelecido. Já fazia 5 anos que ele estava no cativeiro. 5 anos, ele tinha 25 anos, e agora o texto vai dizer que no 30º ano, no 30º ano do 4º mês, os comentaristas aqui sugerem que talvez seja a idade de Ezequiel. Interessante que ele era sacerdote, e o sonho dele era ser sacerdote. O pai dele era Buzi, então já vinha de uma tradição de família. Quando o pai era sacerdote, o filho vinha da mesma caminhada. Ele já havia sido preparado para essa missão. Ele conhecia tudo do templo, sacrifício, a lei. E ali ele está, quem sabe, sem perspectiva nenhuma. Ele foi tirado de Jerusalém, foi levado junto com o povo, junto para a Babilônia, e o povo rebelde. E Ezequiel não era rebelde. Ezequiel, ele era um homem justo, temente a Deus. Então eu aprendo algo aqui primeiro, que tem momentos que Deus, a vida vai te colocar em momentos desagradáveis. Ezequiel queria estar na Babilônia, sim ou não? Não. Ele não queria estar na Babilônia. Mas interessante que tem momentos que a vida vai te levar a lugares que você não quer. Porque o preço de um chamado é mais importante que o meu bem-estar. E Deus escolheu Ezequiel para uma missão, um propósito. Ele nem imaginava que ia ser profeta. Ele achava que ia ser sacerdote. E ali o texto vai dizer que ele, naquele momento, ele viu o céu se abrir. Olha que interessante. Tem momentos que a vida vai te colocar em momentos desagradáveis. E você vai questionar. É interessante porque alguns profetas aconteceram isso. Para manifestar a glória de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Eu vejo um exemplo aqui. A vida do profeta Isaías. Momentos desagradáveis. Para ele ver a glória de Deus, precisou morrer algo na vida dele. E foi no ano que ele morreu o rei Uzias, diz o texto. Ele viu o Senhor assentado. E tem momentos da nossa vida, precisa morrer algo para viver o sonho de Deus. Não sei o que precisa morrer na tua vida, para Deus cumprir um propósito, um chamado. Há momentos, às vezes, que Deus precisa tirar da zona de conforto e colocar lugares que a gente vai questionar. Porque Ezequiel, ele não queria, ele não era rebelde,
Mas como o irmão Eduardo aqui deu uma palavra introdutória, que o profeta, ele representa Deus. A vocação profética, ela recebe de Deus e transmite para o povo. O profeta, ele não tem vontade própria. O profeta, ele não se manda. E Deus já havia decidido que Ezequiel ia ser profeta. E Deus não ia colocar um ímpio para orientar o povo. Deus ia colocar um profeta temente a ele. Foi escolhido Ezequiel. E era no cativeiro. E Deus precisa, hoje na igreja, levantar profetas. Porque tem pessoas hoje aqui que estão presas espiritualmente no cativeiro. Era isso que o Espírito de Deus fazia ao refletir. Pessoas hoje aqui não estão presas, algemadas, mas estão presas com a alma. E sempre Deus precisa de um profeta para levantar, para encorajar e confrontar e levar o povo. É interessante, meus irmãos, que as circunstâncias desfavoráveis não impedem de Deus abrir o céu ao nosso favor. As circunstâncias desfavoráveis não impedem Deus de abrir o céu ao nosso favor quando a gente está na vontade de Deus. É naquele momento que ele olha para cima e ele vê o céu se abrir para ele, ali no rio Quebar. É no momento da crise. Os lugares desagradáveis na vontade de Deus não impedem o favor de Deus sobre a minha e a tua vida. Eu me lembro de uma passagem que Estevão, ali diante dos seus opositores, seus inimigos, enfurecidos, apedrejaram Estevão, e ele olhou para cima e o céu se abriu para ele. Diante da crise, das pedradas, das acusações, das palavras, a gente precisa olhar para cima. É no momento da crise, é no momento difícil da nossa vida, que Deus, ele trabalha, ele nos lapida. É no cativeiro muitas vezes. É interessante. Às vezes Deus faz o nosso sonho morrer para viver o dele. Porque o sonho de Ezequiel era ser sacerdote. E às vezes a gente não entende por que Deus, eu estudei para ser isso, para ser aquilo. Às vezes é um curso que deu errado, é uma coisa que deu errada. Ali a gente frustra e lá Deus, ele tem outro plano para a nossa vida. Porque Ezequiel, ele não entendia. E muitas vezes Deus, a gente precisa passar alguns propósitos e a gente não entende. E abrir mão de alguns sonhos. Às vezes é deixar uma profissão que a gente sonhava. E Deus tem um chamado, uma vocação ministerial. Eu acho interessante porque tem momentos da nossa vida que Deus vai te tirar de lugares, da zona de conforto, e vai te colocar em outros lugares desagradáveis para te lapidar para algo maior. Eu vejo um exemplo disso na vida de José. José, ele teve um sonho, mas ele não entendeu o sonho de Deus. José não entendeu o sonho de Deus. Ele não entendeu que ele ia ser governador. Ele achava, quem sabe, ia ser o líder da família de Jacó, que ele ia ser o cabeça substituto do pai. E os irmãos ali o invejaram. Ele mesmo não compreendeu ali os sonhos de Deus. E Deus precisa tirar ele, arrancar ele da casa do seu pai e colocar ele lá como na casa de Potifar. Um cenário totalmente diferente.
E ali ele não pensava que ele ia ser governador. Tem momentos que Deus faz isso com a nossa vida. Ou tu acha que as coisas vão cair de paraquedas, quando Deus tem uma chamada, algo forte para cada um de nós. E não vai acontecer nada desagradável, desfavorável. Mas foi lá, a Bíblia diz que Deus era com José, aonde ele colocava a mão, ele prosperava. Num cenário desagradável, ambientes favoráveis, longe da sua família. E Deus foi lá e cumpriu o propósito na vida de José. E Deus chama Ezequiel para um propósito: profetizar a nação de Israel. Uma nação rebelde. A mensagem de Ezequiel era rejeitada. Ele era questionado. Mas ele tinha que profetizar aquilo que o Senhor mandava. E é o papel do profeta hoje na igreja. Você precisa ser profeta na sua casa, seu conselheiro, seu intercessor. E foi nesse ambiente que Deus, depois de ele ver o céu aberto, a sua chamada, tirar ele da zona de conforto, abrir mão dos seus sonhos, ele viu a glória de Deus. Aí Deus manda ele colocar de pé. Se coloque de pé, que eu falo contigo. Porque Deus, ele tinha desafios maiores para Ezequiel lá na frente. E precisava encorajar ele, lapidar ele. Tem momentos em nossa vida precisamos nos levantar. Fala de ação, se colocar de pé na presença de Deus. Quando a gente entende o propósito de Deus para cada um de nós. Se colocar de pé. E a Bíblia diz que: filho do homem, te coloque de pé, que eu falarei contigo. E a palavra para aplicação neste momento é: saia dessa posição de derrotado. Se coloque de pé, tome um posicionamento. Você é o profeta de Deus, você é sacerdote de Deus, é filho de Deus. Porque Deus ia levantar Ezequiel para profetizar, ele ia ter uma visão, uma missão humanamente impossível, e ver a nação de Israel como um cemitério. O vale de ossos secos. Aquilo ali era uma visão espiritual. Deus via a nação de Israel como um vale de ossos secos, sem vida, bagunçado. Assim se encontrava a nação de Israel. E é nesse cenário que a gente vê quem é profeta realmente. Porque é muito fácil, irmão Gabriel, a gente profetizar quando está tudo bem. Agora, quando a gente vê uma igreja morta, quando a gente vê uma família destruída, arrasada, é nesse cenário que a gente precisa ser profeta de Deus. E aí o capítulo 37 está falando da restauração que Deus ia fazer. Mas a nação se encontrava desse jeito, morta. E é nesse momento que vem a palavra do Senhor a Ezequiel. E a Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. No meio de um cemitério. É interessante porque Deus pega Ezequiel e coloca no meio do vale, para ele observar como está o cenário. Ezequiel não passou por cima dos ossos secos.
Deus coloca ele no meio para observar. Sabe por quê? Porque profeta, ele não pisa naqueles que já estão mortos. O profeta, ele foi chamado para profetizar vida. Esse é o papel do profeta. Não é ficar apontando, criticando, caluniando, mas ele tem que pegar a palavra e profetizar vida. Deus não mandou ele aqui apontar a nação de Israel, rebeldes, eles merecem ficar assim mesmo, mas colocou ele no meio. Observa e vê o cenário. Colocou no meio. Não passa por cima desses ossos. É interessante que a Bíblia diz que é um vale cheio de ossos. Ou seja, estava tudo fora do lugar. Porque senão seria um vale de esqueleto. Estava em ordem. Mas é um vale cheio de ossos. Tudo separado, tudo bagunçado. O cenário era destruição total. E a Bíblia diz que Deus fez andar ao redor dele. E eu me lembro essa passagem aqui, esse versículo é muito profundo. Fez andar. Fala de ação. O profeta no meio do vale, ele não fica parado. Ele precisa agir. É interessante, o Salmo 128 diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Plural, caminhos. A salvação é caminho, mas a salvação te leva à ação, pluralidade. Ação, andar. É interessante que essa palavra, na visão bíblica, ela tem várias funções. Andai no Espírito, andai em amor, andai como filho da luz. Não andeis como os gentios. Vejamos, fala de ação. O profeta tem que andar, não ficar resmungando, reclamando, murmurando. Mas ele precisa orar, pregar, ensinar, interceder, aconselhar, profetizar. Tem coisas que Deus vai fazer. O impossível Deus faz, mas o possível eu faço. Profetizar fala da gente fazer a nossa parte. Porque no versículo 3, ele me disse: filho do homem, pode viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. É interessante que os ossos não estavam enterrados. Os ossos estavam sobre a face do vale. Ainda havia esperança. Sabe por quê? Porque Deus não descarta nenhum de nós. Deus não descarta nenhum de nós. A última palavra é de Deus. Não foi enterrado ainda. Está ainda seco, sem vida. E aí o Senhor diz para Ezequiel: então profetiza, filho do homem. Você tem profetizado, você tem agido. Não sei o que está sem vida, lá na sua casa, ou na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Mas você precisa ter uma ação e profetizar. Todo dia eu tenho profetizado sobre a minha casa. Mesmo muitas vezes o cenário, às vezes favorável, mas eu profetizo, Senhor, eu profetizo vida. Eu profetizo os teus planos. Eu profetizo sim, vai dar tudo certo. Porque a minha família é projeto teu. Eu profetizo sobre a minha casa. Eu profetizo sobre o meu ministério. Eu profetizo sobre a igreja Adonai. Vida com abundância.
Deus te trouxe aqui nesta noite para te chacoalhar, aleluia, e te despertar, mandar te levantar, que Ele vai gerar vida. Profetiza, filho do homem. É interessante porque esse texto ele tem uma conexão com Jeremias 18. É a mesma mensagem. Em Jeremias 18, o Senhor disse assim, ó: Jeremias, veio a palavra do Senhor Jeremias e disse: vai até a casa do oleiro, e lá te farei saber a minha palavra. E ele foi até a casa do oleiro. É interessante porque Deus, ali, Ele só foi revelar o mistério dele ali dentro da casa. Tem ambientes que Deus não vai revelar os seus mistérios, mas foi ali na casa do oleiro. Não é fora da igreja que você vai ter revelações de Deus. É dentro da casa. É dentro da presença. É dentro da comunhão. E a Bíblia diz que o Jeremias ficou observando o oleiro fazendo aquela obra de arte. O barro. E formando um vaso. E o vaso se quebrou. Era a nação de Israel. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E hoje tem um louvor que a gente canta, né? E a gente não observa muitas vezes a mensagem bíblica. Me quebra, Senhor. Deus não quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Fala das nossas loucuras, das nossas decisões. Pode quebrar, e ele quebrou dentro da casa. E às vezes a gente pode se quebrar até dentro da igreja. Dentro da igreja, mas às vezes fora da presença. Às vezes é as nossas amizades, é as nossas loucuras, as nossas decisões. Porque a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Mas interessante, quando o vaso quebrou, Deus não pegou um barro novo para fazer outro vaso. Ele pegou o mesmo caco quebrado e formou outro vaso. Melhor ainda. Porque eu e você não somos substituíveis. Deus não descarta a minha e a tua vida. Eu posso fazer loucura, viver uma vida errada diante de Deus. Eu vou pagar as consequências. Mas Deus não desiste da minha vida. Deus não desiste da tua vida. Ele nesta noite te trouxe aqui. Ele quer fazer um vaso mais forte da tua vida. Interessante. E aí Deus faz um vaso novo. Faz um vaso mais forte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui está o segredo de a gente ser abençoado, de a gente entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso não impede de a gente passar os obstáculos que a gente precisa passar. Mas o segredo de sair do vale, o segredo de eu ter vida, de eu receber cura para minha alma, é eu ouvir a palavra do Senhor. Isso aí é ter o favor de Deus. É ter o favor de Deus é a gente ter o favor de Deus. Quando a gente ouve a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. Coloque lá em Isaías 66:2. O que agrada a Deus?
Isaías 66:2. Você não tem ideia o que é a autoridade do poder da palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente teme a palavra, quando a gente quer praticar a palavra e coloca a palavra para a nossa vida, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem eu olharei, o Senhor falando, para quem eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, humildade, e que trema diante da minha palavra. Aqui está o segredo da nossa vitória. Pode ser passar pela tribulação, mas quando a gente ouve a palavra e pratica a palavra, treme a palavra, é esse que ganha o favor de Deus. E o segredo do vale era o poder da palavra. Então o Senhor falou para Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza minhas palavras, vento dos quatro cantos da terra. E aí entrou o Espírito, e ali foi dando vida, foi colocando músculo, nervo, ossos, cada osso no seu lugar. Deus vai colocar ordem na casa, através do poder da palavra. Ouve a palavra nesta noite, pratica a palavra, que a tua vida vai ser mudada. Você quer ter o favor de Deus? Trema diante da palavra de Deus. Jesus falou: vós sereis meus discípulos, se ouvir as minhas palavras. Se minha palavra estiver, se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e será feito. Neste momento, eu quero que você se coloque de pé. O que eu tinha para pregar era isso aqui. Eu não vou nem mais além. Eu quero que a banda louve. E aqueles que têm coragem de querer mudar, vem aqui na frente. A palavra foi pregada pelo poder da palavra. O Senhor vai te dar vida. O Senhor vai te tirar desse vale hoje. Não estou falando amanhã, hoje. E se você tem uma enfermidade também, vem aqui na frente que o Senhor vai curar. Mas venha com fé. Mas venha com fé. Aleluia. Eu não me preocupo muitas vezes com o ambiente. Eu me preocupo em pregar a palavra. A minha parte eu fiz. Agora eu vou deixar com o Espírito Santo e você. Pelo poder da palavra, o Senhor vai gerar vida nesta noite. Ora bacala bachanda la bacala bachurica. Abassuri canta la bachanda e cala bacala. Ora bachurica la bacala. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Faz, Senhor, a tua obra. Em nome de Jesus Cristo. Depressão sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo desânimo vai embora. Em nome de Jesus, ossos secos, recebe vida nesta noite. Em nome de Jesus. Urabashurika, madakalabaxanda, labacalaba. Receba renovo nesta noite.
Em nome de Jesus, toda tribulação cai agora em nome de terra, em nome de Jesus. Eu profetizo vida em nome de Jesus. Eu profetizo a palavra de Deus em nome de Jesus. Receba a vitória. Em nome de Jesus, receba renovo nesta noite. Receba renovo da parte de Deus nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Faz, Senhor. Faz da vida nesse vale de ossos, Senhor. Dá força àquele que não tem força, Senhor. Meu Deus. Dá vida nesse cemitério, Pai. Dá vida onde é que não tem vida, em nome de Jesus. Depressão sai, em nome de Jesus Cristo. Adore, 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 adore. Quebra esse orgulho e desça da presença de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja limpo, seja limpo. Seja curado, seja tocado. Em nome de Jesus, receba a cura nesta noite. Receba o renovo da parte de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Quebra o orgulho, Espírito Santo. Trema diante da palavra em nome de Jesus. Ele te purifica nesta noite. Nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Desce, desce, desce. Se humilhe na presença do Senhor esta noite. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Depressão sai em nome de Jesus. Enfermidade sai em nome de Jesus. Espírito de Deus. Levanta, Espírito Santo. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus aí. Receba em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo bênção. Eu profetizo enfermidade. Sai em nome do Senhor Jesus. Urabassuricai. Recalabachandaraia. Tem alguém aqui em nosso meio que precisa se reconciliar com Deus. Vem aqui na frente. Você que a palavra falou contigo, vem aqui na frente. Que precisa reconciliar com Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar. Você conhece a verdade, mas está afastado. E o segredo é você ouvir a palavra e obedecer a palavra. Glória a Deus. Vou passar para o pastor aqui dar continuidade do culto. Muito obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus.